Todos estão felizes, irmão? Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por estas vidas que estão aqui? Então abra Mateus capítulo de número 3, os versículos 13 ao 17, está escrito assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, assim, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e o Espírito Santo de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E você diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Meus irmãos, na segunda-feira nós trouxemos aqui um estudo mostrando não somente a necessidade do batismo nas águas, bem como também o seu significado. O que o batismo significa para nós. E nós mostramos nas Escrituras, porque há muitos textos na Bíblia mostrando a necessidade de se batizar. Mesmo que seja uma pessoa religiosa, nós encontramos na Bíblia, eu estava lendo em Atos capítulo de número 10, quando um homem que era religioso, Cornélio, um homem bom, justo, piedoso, que dava esmola, mas ele orando, e era de oração, hein? A Bíblia diz que ele orando às 3 horas da tarde, a hora nona, aparece para ele um anjo. O anjo diz: Deus tem ouvido as suas orações, as suas esmolas também têm sido aceitas diante de Deus, mas faz o seguinte, manda trazer o apóstolo Pedro, e ele te dirá o que você precisa fazer. Aí mandaram trazer Pedro. Pedro a princípio retrucou e disse: mas eu não vou lá não. Aí Deus falou com Pedro, ele veio, pregou para Cornélio, e toda a sua casa se converteu. E naquele mesmo dia eles foram batizados. Então você vê a necessidade premente do batismo. É uma necessidade que, ainda que a pessoa bata no peito e diz: mas eu não preciso me batizar, eu não tenho pecado. Ai, Jesus tinha. E qual foi a leitura que eu deixei aqui como oficial para vocês? É que até Jesus se batizou. Então qual é o nosso tema hoje? O batismo é uma confissão de fé pública do cristão ante o mundo. Ou seja, através do batismo, o cristão, ele prova para o mundo que a partir daquele momento ele tomou uma decisão concreta, condensada, decisiva, para servir a Cristo todos os dias da sua vida. Eu pergunto para vocês: Jesus tinha necessidade de se batizar, sendo ele o Filho de Deus? Irmãos,
Jesus não tinha pecado. E nós encontramos aqui, a partir do versículo 13 do capítulo 3 de Mateus, que João até relutou com Jesus, opôs-se a ele, dizendo: mas espera aí, é eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Está errado. Eu tenho que passar para o teu lugar aí, e o Senhor estar aqui nas águas. Eu que careço ser batizado por ti, agora tu vens a mim? Aí Jesus deixou claro, ou melhor, Jesus, deixou claro para João: olha, João, deixa por enquanto, ou por agora, assim nos convém. Ou seja, tanto você tem que se cumprir o que está escrito, como eu também. Assim nos convém, tá? Cumprir toda a justiça que o Pai determinou. A gente tem que se cumprir. Ou seja, você não batiza para lavar o pecado, porque Jesus não tinha pecado. Mas para cumprir a justiça de Deus na sua vida, você precisa tomar essa decisão. Jesus não tinha pecado, mas nos deixou o exemplo de se batizar. Então não tem outra. Ah, pastor, mas a gente encontra na Bíblia, por exemplo, o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. É verdade, não teve tempo. Ele estava na cruz e ali mesmo ele foi assassinado, foi morto, assim como Jesus o foi. Mas qual foi a promessa? Jesus sabia, não tinha como ele descer da cruz e procurar uma igreja para se batizar. Aí Jesus disse: olha, e te digo que hoje estarás comigo no meu paraíso. Ele é um outro caso. Por exemplo, uma pessoa que se converte aí, quem sabe por um triz, está lá o carro pegando fogo, ela ouviu falar de Jesus, ou lembrou dos ensinamentos que a mãe era convertida, o pai, e na hora lá, presa pelo cinto de segurança, o carro pegando fogo, não tem ninguém com extintor para apagar, ela sabe que a sua vida será o fim, e ela pede perdão a Deus: Senhor, me perdoa, eu entrego a minha vida a ti, salva a minha alma. Eu garanto que uma pessoa com um coração contrito, humilde, arrependido, confessando o seu pecado a Jesus, numa situação dessa, ela vai para o céu. Ah, mas não deu tempo de ir numa igreja para tomar a primeira Santa Ceia. Não deu. Ah, não deu tempo de se batizar. Não deu. Mas deu tempo dela reconhecer que é um mísero pecador e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Agora, nós estamos vivos, nós estamos vivendo. Daí a necessidade de tomar uma decisão, aonde você vai declarar, através do batismo, a sua confissão de fé pública, como um cristão que é, perante o mundo que nós estamos vivendo. E eu quero começar mostrando que quem deve se batizar então, pastor? Quem deve se batizar? Primeiro, aquele que crê. Olha o que está escrito, Marcos 16, os versos 15 e 16. Jesus foi que disse esta palavra, e disse-lhe: ide por todo o mundo. Esta foi a ordem imperativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: ide por todo o mundo. Isso é, vai. Aonde? Pregai o evangelho a toda criatura. Interessante, as pessoas sem Deus no mundo, ainda que fora criada por Deus, mas Deus o trata como criatura. Filhos são aqueles que depois da adesão a Cristo
que recebe Jesus como Salvador, aí passa a ser filho. Tem gente que bate no peito e diz: mas eu nem preciso me bater, eu sou filho de Deus. Criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Quando se falava de criatura, aí não está mandando pregar o evangelho para gato, para boi, para leão, não. É para pessoas. Criatura, porque realmente foram uma criação de Deus. No princípio a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Deus criou. Agora, para ser filho, tem que obedecer o pai. Senão é um filho da desobediência. Aí cai nesta escala. Criatura é desobediente. Aí o que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que diz o verso 16: quem crê? A nossa responsabilidade como pregadores não é fazer a pessoa crer. Até porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Está lá em Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas a nossa obrigação é de pregar. Só que quando nós pregamos, a responsabilidade que está em nós passa para a pessoa. Passa para a pessoa. Por quê? Porque agora ela não é mais inocente. Você sabia que nós estamos vivendo no mundo hoje, irmão? Ainda mais através da internet. Eu estou pregando aqui, às vezes quando a gente termina o culto, milhares de pessoas já viram a nossa live. Milhares de pessoas em todo o Brasil. Nós temos gente aí conectada conosco de todos os estados da nossa federação. Estão ouvindo falar de Jesus. Irmão, ninguém vai poder comparecer diante do tribunal de Cristo naquele dia dizendo: eu nunca ouvi falar do evangelho, eu nunca ouvi falar de Jesus. Mentira. É através das igrejas, através dos missionários, da televisão, da internet, das estações de rádios, AM, FM. Todo mundo está ouvindo hoje. E se não ouve, é porque quando muda o canal, está falando de crente? Não, eu não gosto de crente. Aí é problema dele. Mas nós estamos em todos os lugares pregando a palavra. Por quê? Estamos obedecendo o ID. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer? Quem crer? Só crê? Não, porque tem muita gente que crê. E eu disse aqui que crê, o diabo também crê. A Bíblia diz que ele crê tanto que ele crê e faz assim, estremece. O diabo crê e estremece. Mas eu nunca vi um diabo obedecer a Deus. Não adianta só crer. Se for ali tem um bar ali, ou dois, um aqui, outro na esquina ali, os dois. Tem muita gente. Você crê em Deus? Eu creio. Está lá com um copão cheio. Não adianta. Eu creio. Tem um que diz: não, vocês creem só em Deus só? Vocês perdem para mim, porque eu creio em Deus e creio em tudo que existe. Pior ainda. Entendeu? Eu sou crédulo, pastor, eu sou crédulo. Eu creio, eu creio em tudo que existe. Eu creio em santo, eu creio em tudo. Tudo que fala para mim, eu creio. Pronto. Não resolveu nada. Não resolveu. Quem crer em Deus, eu disse aqui que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quem crer e for batizado. Por que Jesus disse? Porque ele não disse: quem crer será salvo. Ele diz: quem crer e for batizado. Por que e for batizado? Porque é daí que vem, através do batismo, a sua confissão de fé pública. Você publica isso, não. A partir de hoje, a vida velha de pecados e delitos não me serve mais. Aí se cumpre o que Paulo escreveu mais tarde, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás, se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Por isso que a confirmação da sua crença, do seu crédulo,
da sua decisão tomada de servir a Cristo todos os dias da sua vida, vem através da confirmação do batismo. Quem crer e for batizado. Interessante, não diz que está salvo. Diz que está salvo o versículo? O que diz? Não, aqui, quem crer e for batizado é salvo, está escrito. Por quê? Não diz que é ainda. Meu filho, se a vida terminar hoje, você acabou de batizar. Pastor, me mata porque eu vou me desviar. Eu vou te segurar ali na água, tu vai morrer e já vai para o céu. Mas como você vai viver, você vai ser tentado. Sabe que tem uma alegoria aí mentirosa? Diz que quando a pessoa batiza, fica o diabo 40 dias atentando a pessoa para se desviar. Isso é conto de fadas, irmão. Não é só 40 dias não, né, irmão? É a vida toda, o diabo vai ficar para te desviar do caminho. Se for só 40 dias, né, ô Cláudio? Uma maravilha, 40 dias eu vou aguentar firme aí no jejum, na oração. Não é só 40 dias não. É a vida toda. Por isso Paulo ensina aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, para a gente nos revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne, o sangue, ou contra os principados, as potestades. A nossa luta é esta, é terrível. Então, quem crer e for batizado será salvo. Sabe qual é o ligamento desse versículo aqui? Se associa com Mateus, capítulo de número 24, verso 13. Quem crer e for batizado e perseverar até o fim, será salvo. Porque tem gente que pensa, opa, agora eu me batizei, e aí pum, enfia a cara no mundo de novo. Aí vai pecar uma vez batizado, uma vez salvo para sempre. Nananina não. Não adianta. Batiza, fica 6 meses na igreja, um ano, depois pum, cai fora. Você sabia? A condenação é maior para aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas se desvia do caminho, do que para o ignorante lá que ainda não conhece. A condenação é maior para aqueles que conhecem, mas saem fora do caminho. Ora, eles tiveram oportunidade, conheceu a verdade, mas se desviou da verdade. Pedro escreveu sobre isso, que é como a porca lavada, tirada do espojadouro de lama, e que volta para a lama novamente, enfia a cara lá. E eu tenho essa experiência, que eu já morei em sítio, e nós tínhamos uma porca que até dormia com a gente na cama. A gente lavava a porca, rapaz, deixava, era branca ela, sabe aquela pele branca, ficava limpinha, mas não tem jeito, é porco, irmão. Lavava a porca e tinha assim na porta de madeira, eu me lembro até hoje, a casinha de pau a pique que a gente morava, a gente pôs uma portinha baixinha assim, tipo um portãozinho para a porca não pular, mas às vezes alguém esquecia aberta. Quando esquecia aberta, o chiqueiro ficava ali uns 30 metros, ela já saía correndo, irmão, e limpinha. A gente colocava até um colarzinho aqui nela, todo bonitinho, ela toda fofinha. Ela entrava, enfiava a cara no barro, não tinha mais jeito. Por que porca? Meu irmão, tem crente que já foi lavado pelo sangue de Jesus, mas enfia a cara no pecado. Pastor, mas eu fui lavado, foi. Quando você aceitou a Cristo como teu Salvador pessoal, o que é que Jesus fez? Ele te levou até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e te deu um banho de carmesim. Hoje você está limpo. Olha para cá. Então você não vai se batizar para ficar limpo. Você vai batizar tomando essa decisão, cumprindo-se na íntegra a palavra, porque você já está limpo. Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho
falado. Quem crer e for batizado e perseverar até ao fim, até o fim. Vem luta, não é só 40 dias não. Tá uma quarentena, não é só 40 dias não, é permanecer até o fim. Esse até o fim, sabe o que significa? É ser fiel até a morte. Ser fiel até o fim significa ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei, diz a última parte do versículo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só troquei o capítulo, é o capítulo 2. O verso é o mesmo, é o 10. Tá vendo? Tem que ser fiel até a morte. Perseverar até o fim significa isso. Até Jesus vir arrebatar a igreja. Mas se a morte chegar antes, e você não precisa ter medo dela, Paulo diz: o meu viver é Cristo e a morte é ganho. Eu não estou perdendo nada, disse Paulo. Você não precisa ter medo da morte, irmão. Por isso que eu falei aqui, nós não perdemos um culto aqui por causa da Covid, nem no ano passado e nem nesse ano. Estava aqui, ninguém morreu da Covid, ninguém, entendeu? Ficou, sabe por quê, irmão? Porque Deus nos livra da morte. E só vou morrer, e você também, quando chegar a nossa hora. Aí não tem jeito, você vai atravessar a rua aí, pum, cai aí, bate a cabeça na guia, pum, cadê o fulano e tal? Já se foi, entendeu? Aí chegou a hora. Então, guarde isso, tem que batizar, mas perseverar até o fim. Uma outra coisa, primeiro tem que crer, depois tem que se arrepender. Diga assim, se arrepender. Porque não adianta, você chega a Cristo, Ele perdoa os seus pecados, mas você volta às práticas. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, ensinar, instruir. Porque tem gente que batiza, mas daqui a pouco uma tentação dá, né? Alguns amigos chamam ele e ele adere, daqui a pouco está pecando de novo. A Bíblia diz lá, em Provérbios capítulo 28, verso 13, que o que encobre as transgressões, o pecado, a culpabilidade, nunca prosperará. Mas o que as confessa e faz o quê? Deixa, alcança misericórdia. Então quem pode se batizar? Primeiro, quem crê. Segundo, aqueles que se arrependerem. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os versos 37 e 38. Pedro estava discursando, Pedro estava pregando a palavra. Foi o maior discurso de Pedro. Quase 3.000 almas, após ouvir a pregação intensa de Pedro, se aderiram a Cristo. E aí, já no finalzinho da pregação, Pedro estava fechando as cortinas da sua pregação, quando no versículo 37, eles ouvindo a pregação, compungiram-se em seu coração, aí perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: e que faremos nós, irmãos? O que a gente tem que fazer para ser salvo? O que precisamos fazer? E a resposta foi contundente. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Então, batismo é isso. Quem pode se batizar? Primeiro, quem crê. Segundo, quem se arrepender. Arrependei-vos. E cada um de vós, hein? Por quê? Cada um de vós. Porque a salvação é individual. A mulher, não é que ela, tomando a decisão, se batizando, vai salvar o marido. Não, deixa aí o versículo. Não vai salvar o marido, porque a salvação é individual. Está lá em Ezequiel, está escrito assim, que todas as almas são do Senhor. Ele diz: todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, esta morrerá. Deus disse: a alma que pecar, esta morrerá. Por que Deus falou assim? Porque a salvação é individual. Está aí, Ezequiel 18:4.
Toda a alma é do Senhor. Só que a alma que pecar, essa morrerá. A mulher pode ser crente, pode descer as águas do batismo, mas se o marido não for crente, ainda que ele seja amoroso, faz tudo que a irmã quer. Por isso que eu digo, trabalhe pela salvação do seu esposo. Trabalhe, porque muitas vezes, irmão, Deus nos dá uma oportunidade para trazer o maridão para a igreja, mas você fica com medo de falar as verdades para ele. Então eu me batizo e depois ele batiza. Ele nunca vai batizar. E aí já começa uma brechinha para o inimigo. Sabe por quê? Você vem para o culto de Santa Ceia, ele diz, mas não está em Santa Ceia, o que eu vou fazer lá? Eu vou ficar em casa. Aí já começam uns convitinhos, uns amigos, e de repente pronto. Uma coisa que é para dar certa, você se descuidou. Por isso que é bom quando o casal toma a decisão juntos. Claro que isso não é uma regra, nem sempre vai acontecer assim. De repente um se converte primeiro, o outro depois. Mas quando você já sabe que a pessoa é religiosa, já conhece a palavra, mas todas as vezes que tem batismo, ela começa a fugir, cuidado. Ela não quer ter compromisso com Deus. Eu não disse aqui na segunda-feira que tem pessoas que ficam 10 anos na igreja. Aí você, quando chega a ocasião do batismo, você procura ele, e aí, irmão, vai se batizar? Não, eu não estou pronto ainda. Eu não me preparei. Aí tá bom, irmão, vamos orar por ti, para Deus. Aí vem o segundo ano, o terceiro. E aí, irmão? Então, mano, estou me preparando ainda. É muito sério o compromisso, não. Irmão, eu conheci pessoa, ficou 10 anos na igreja. Aí aconteceu o acidente, ela morreu, ou seja, nem dá para falar desviada, porque sempre estava na igreja, mas sempre desviada, porque nunca quis tomar uma decisão com Cristo. Morreu no mundão e no pecado, porque todas as vezes que chegava o momento do batismo, ela dizia, mas eu não estou preparada, é compromisso muito sério, né? Não é não, é que ela não quer deixar o pecado. A verdade é essa, é clássica, não quer abandonar os pecados. Por isso que Pedro diz, tem que se arrepender. Deixa o versículo lá, cada um de vós tem que se arrepender. E que mais? Disse Pedro, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Ou seja, a pessoa crê, agora ela se arrepende para que os seus pecados sejam perdoados. E aí ela não vai voltar mais às práticas do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Não é que ele não é propenso a cometer algum tipo de falha. Às vezes nós falhamos, mas eu não estou dizendo dessas falhas fatais que a gente cometia antes. Nananina, não. Agora você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Isso aqui é tremendo. Então, quem deve se batizar? Primeiro, aquele que crê. Segundo, aquele que se arrepender dos seus pecados. Pastor, o batismo salva? Não. Vou te dizer de alto e bom som. O batismo não salva, mas é acompanhamento da salvação. O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Quando a pessoa ela é salva, ela traz sobre si fé, obediência, compromisso com a palavra. Por isso o salmista diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ela guarda a palavra, porque ela tem compromisso. Se ela não é batizada, ela diz, não, mas eu pequei aí, mas eu ainda não sou batizado. Olha aí, uma porta, e nem uma porta, uma janela escancarada para ele
Eu não sou batizado ainda. Quantas pessoas dizem? Eu me lembro lá, alguns jovens diziam para mim, eles estavam na igreja, mas ainda não era batizado. Aí dizia: Adão, você não pode ser batizado. Agora nós não batizamos ainda, então nós pode cair na gandaia. Não, tá vendo? É uma porta aberta para quem não é batizado. Mesmo que conhece a palavra, mas ele vê uma porteira aberta para ele, porque ele ainda não desceu as águas. Então, por quê? Porque o batismo traz sobre si uma responsabilidade. A pessoa precisa estar sempre na igreja, ela precisa participar da Santa Ceia. Ninguém vai tomar Santa Ceia no lugar dela, ela tem que vir pessoalmente, ela tem que participar, porque tem gente que batiza, eu conheço algum que batiza e nunca tomou a Santa Ceia. Está em pecado, meu Deus do céu. Está em desobediência. A Santa Ceia é para aqueles que são membros do corpo de Cristo, do corpo místico, que é a igreja. Agora, tem a Santa Ceia? Não vou tomar, não vou tomar. Eu acho que eu fali aí, não vou tomar. Tem pecado escondido na congregação, não é possível. Irmão, eu não vi a hora de eu me batizar para tomar Santa Ceia. Eu tomei a primeira Santa Ceia derramando lágrimas, chorando de alegria, de emoção. Que coisa linda que eu estou vivendo. Quantos que na hora do batismo nas águas recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu batizei várias pessoas no momento súbito, quando estava descendo elas, a água batismais, elas receberam o batismo com o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas estranhas, e segurando e tal, e pulando. Irmãos, me ajuda aí, pulou gente lá na piscina, porque a pessoa estava tomada. Teve que voltar para casa carregada. Eu me lembro que eu molhei todo o meu fusquinha para levar ela, toda molhada e falando em línguas estranhas e cheia do Espírito. Batismo nas águas. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, o batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Ele acompanha a salvação. Por isso, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quer ver uma necessidade premente do batismo? Eu vou mostrar para vocês. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito no seu capítulo de número 8, a partir do verso 26. A Bíblia diz que Felipe, que era um diácono, ele tinha descido até Samaria. Quando ele chega na cidade de Samaria, a Bíblia diz que ele começa a pregar, e há um mover de glória e do Espírito naquela cidade, que quase toda a cidade de Samaria se converte, através da pregação de um diácono. A Bíblia diz que havia muita alegria, grande alegria naquela cidade. Muita gente naquela cidade creram. Mas de repente, Deus manda para lá Pedro e João, e tira Felipe de lá, e manda ele ir lá para o deserto. Lá para o deserto. Porque lá tinha, você vê, ele sai de uma congregação. Que congregação? Cidade toda se converteu. Cidade toda, através da pregação. É só você ler aí os primeiros versículos do capítulo 8. Você vai ver. Toda a cidade se converteu. Ele pregava a Cristo e o povo estava feliz. De repente Deus tira Felipe dali e diz: vai lá para o deserto. Mas Senhor, vou deixar a congregação cheia, a igreja cheia. Você vai deixar e vai lá para o deserto pregar. E ele vai. E aí diz a Bíblia, no versículo de número 26, e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
O senhor, mas o senhor vai me mandar lá para o deserto? Não dá para deixar nessa igrejinha cheia aqui, Ana. Você vai lá para o deserto. Sabe que quando você anda na direção de Deus, e é bom que você que vai se batizar, você aprenda isso. Aprenda isso. Muitas vezes Deus vai te usar para pregar para outras pessoas. Quem sabe lá para um amigo no seu trabalho. Não fique com medo não. Abre a boca, prega para ele. A irmã pregar para sua vizinha. Ah, pastor, mas é macumbeira. Deus vai te usar e a macumbeira vai se converter. Vai se converter. Ah, mas aquele fulano de tal nem gosta de mim. Não gosta porque não é cristão, mas vai ser o seu melhor amigo se um dia se converter a Cristo. Prega para ele. Ó, Felipe deixou a cidade de Samaria movimentada e ele vai para o deserto de Gaza. Ele vai para lá. O que acontece lá? Verso 27. E levantando-se, foi. Portanto, Felipe era obediente. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, Morda de Candace, que era a rainha dos etíopes, ele era superintendente de todos os tesouros da rainha. Ele havia ido em Jerusalém para adorar. Era um superintendente, um homem poderoso, guardava os tesouros da rainha etíope, homem de muita influência. E ele foi para Jerusalém para adorar. Quando ele regressava, olha o que diz a Bíblia, verso de número 28. Regressava e assentado no seu carro, ele estava lendo o quê? Um rolo, porque a Bíblia antigamente não era assim, era um rolo. Cada livro da Bíblia era um rolo. E ele escolheu o livro de Isaías para ler. Ele escolheu o livro de Isaías. E ele lia o livro de Isaías exatamente no capítulo 53 que nós conhecemos, sobre o sacrifício de Jesus, o cordeiro que como ovelha muda não abriu a boca, tal. Ele estava lendo essa parte da Bíblia, estava lendo Isaías. Aí o verso 29: e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele estava a pé, e o carro em movimento, aquela carruagem, aquele carro, certamente os bois, os animais à frente, e ele começou a correr ao lado. Sabe quando você corre do lado ali, né? A carruagem está ali, o carro, e ele correndo do lado. Diz a Bíblia aqui que Felipe chegou-se junto ao carro, e correndo Felipe, verso 30, ele teve que correr, porque o carro estava em movimento. Ele ouviu que ele lia o quê? O profeta Isaías. Estava lendo, certamente a janela do carro ali, da carruagem, aberta, e ele estava lendo lá: olha, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, eis que foi subindo como renovo perante os seus tosquiados. E ele estava lendo Isaías. Aí, quando Felipe chega junto àquele carro, escuta que ele estava lendo Isaías. Aí pergunta para ele: entende tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Porque tem muita gente, irmão, que lê a Bíblia, mas não entende. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Você sabia? A Bíblia é lida até lá na política, lá nos congressos nacionais. É lida, mas entra aqui e sai do outro lado. Homem natural não compreende as coisas do Espírito. Para compreender, você primeiro tem que deixar o dono da Bíblia, o que escreveu, o que inspirou a Bíblia para ser escrita, entrar no seu coração. Aí, por fé, você recebe tudo quanto nela está escrito. Aí você recebe. Mas se não, é a mesma coisa de ler um jornal. Tem aí os fariseus aí da internet que lê capítulos inteiros para torcer
Esse dia eu vi um querendo falar contra o dízimo. Um fariseu total. Aí eu puxei a ficha do camarada lá. O cara é desviadão, já foi da a questão do Brasil, já foi de lá, se desviou, largou da família. Aí sim, é um prato cheio. O cara está indo para o inferno e está levando muita gente com ele. Então, a Bíblia, ela é entendida e compreendida pelo Espírito Santo de Deus. E quando você se converte a Cristo, você recebe Jesus como teu Salvador, o Espírito da graça e do conhecimento repousa sobre a sua vida. Aí tudo que você lê, você entende. O que Jesus disse? Não fiquem preocupados quando vocês leem a minha palavra, no que vocês vão responder para as pessoas. Porque naquele momento o Espírito, Jesus falou, o Espírito falará através de vocês. Ou seja, usará os seus lábios. E em tudo aquilo que você leu e aonde está escrito, você vai lembrar naquele momento. Espírito Santo de Deus. Aí ele estava lendo lá, mas ele não estava entendendo. Aí ele pergunta, verso 30, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender? Você vê, se tratava de um homem religioso. Ele foi para Jerusalém adorar e estava regressando, mas não entendia nada. Como é que eu vou entender se não há quem me ensina? Por isso que Jesus deixou, a ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, portanto ide, ensinai todas as nações. Olha a necessidade premente de ensinar. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar. Aí ele disse para Filipe, como eu posso entender se não tem ninguém para me ensinar? Aí rogou a Filipe que subisse com ele no carro, se assentasse e o ensinasse. E aí, irmão, olha o que vem depois, olha que coisa tremenda. Verso 32, e o lugar da escritura que lia, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está muda o cordeiro, ou como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E eles foi lendo essa parte. Aí ele faz uma pergunta para Felipe, verso 34. E respondeu o eunuco a Felipe e disse-lhe, rogo-te, de quem diz isto o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Olha aí, era religioso, tinha ido a Jerusalém para adorar, mas não compreendia a palavra. Daí a necessidade de eu e você, irmão, senta aqui, eu vou te ensinar. Leia aqui comigo, eu vou te mostrar que a decisão que você tem que tomar, talvez o que está faltando para o teu esposo é isso. Senta aqui, olha aqui o que diz a Bíblia. Você já pensou, no dia da vinda de Cristo, eu subir, você ficar, no arrebatamento da igreja, eu subir, você ficar aqui para condenação? Por que a gente não formou esse corpo junto e não vai junto até o fim e sobe no dia do traslado da igreja? Já pensou o maridão com a esposa, mãos dadas, subindo, cantando o hino da vitória, irmão? Que maravilha! Agora, quando um é crente e o outro não é, um é levado, a Bíblia diz, e um outro deixado. Diz a Bíblia, estando dois lá no campo, será levado um e deixado o outro. Um crente, um descrente. Duas moendo lá no moinho, será levada uma e deixada a outra. Uma crente e outra descrente ou desviada. Está vendo a situação? Se eu fosse você, saía daqui com essa palavra, meu quê? E o meu filho que está desviado, se ele morrer hoje, para onde ele vai? Precisa dizer para onde, irmão? Não conhece a Cristo? Meu esposo, se ele morrer hoje, para onde ele vai? Precisa dizer? Você sabe, está lá na Bíblia. Morreu sem Jesus, irmão, perde a salvação.
Daí a necessidade da gente pregar e pregar, a tempo e fora de tempo, mesmo que a pessoa não goste, vamos pregar. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. De quem está falando? Disse o profeta, é de si mesmo ou de outro? Aí verso 35, então Felipe, abrindo a boca, começou, através desse versículo, dessa escritura, dessa passagem bíblica, a anunciar quem para ele? Jesus. Aí o verso 36, e indo eles caminhando ali no carro, chegaram ao pé de alguma água. Daí a necessidade, eu falei aqui para os irmãos que a palavra batismo deriva do verbo grego que significa imergir, literalmente falando mergulhar. Você acha que esse homem não tinha 1 litro de água no carro dele? Ou não tinha lá, quem sabe, um vaso cheio de água, vamos dizer uma bolsa de água, como eles usavam antes? Tinha. Felipe poderia ter, tem água, eu te batizo aqui mesmo, você nem precisa descer do carro, eu te batizo aqui mesmo. Por isso que eu disse que o batismo não pode ser por aspersão, tá? Não pode ser por aspersão, aguinha na cabeça, pouquinho, não. Quando eles chegam, o homem já estava feliz, evangelizado. Aí pergunta para Felipe, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? O que me impede que eu seja batizado? Você vê, até o homem já estava compreendendo que não podia ser batizado por aspersão, aguinha na cabeça, borrifar um pouquinho de água, como a igreja da onde eu acho que todos vieram aqui, aquela aguinha na cabeça, e de criança, hein? Criança, porque criança é inocente, não tem pecado, tá? Eu posso hoje batizar um menino aí de 8, 9 anos, que ele já sabe o que significa o bem e o mal. Eu já batizei pessoas na igreja de 10 anos de idade, eu batizei um com 8. Se tornou, hoje é presbítero da igreja, lá no interior, não se desviou. Com 8 anos hoje, antigamente não. Antigamente um menino com 8 anos era tão... Não vou dizer bobão porque é um menosprezo, mas não entendia, não ia na escola, não entendia nada. Morava no meio do mato, lá tinha até medo de gente. Eu quando chegava em casa, chegava em casa uns amigos do meu pai, eu ficava atrás da porta lá. Enquanto eles não iam embora, eu saía da porta. É o bichão do mato. Eu era assim, não conhecia. Mas hoje uma criança de 8 anos sabe o que significa fazer o bem, sabe o que significa fazer o mal. E se perguntar para ela da Bíblia, muitas vezes, você ama Jesus? Eu amo Jesus. Você acredita em Jesus para você ir para o céu? Eu acredito, o Jesus é o meu Jesus. E eles já não abrem mão. Ou seja, as crianças hoje já usufruem do uso de razão com 8 anos. Agora, batizar bebê ou bebês, nananina não. Como é levado lá né? Leva lá as crianças nos seus primeiros dias de vida ou meses, borrifar água na cabeça, batismo por aspersão. É antibíblico. Ele tinha água na carruagem, mas não utilizou desse refúgio. Não, ele diz, eis aqui água, quem me pede que eu seja batizado? O que aconteceu? Verso seguinte, e disse Felipe, é lícito, ou seja, você pode batizar, se crês de todo o seu coração. Você lembra daquela palavra que Paulo falou lá em Romanos? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para as pessoas se converter. Pregue a palavra da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Tem muita coisa. Ele disse, é lícito, o menino já mostrou aí,
a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por que será salvo? Porque tem coisa ainda para fazer. A cumprimentação da salvação é você tomar a decisão, descer as águas, e aí, descendo as águas, ser fiel até o fim. Então, quando Felipe mandou ele parar o carro, disse para ele: ó, é lícito, se você crê de todo o seu coração. Aí o eunuco responde: eu creio, aleluia, eu creio que Jesus Cristo, ó, poucos minutos antes, ele não sabia de nada. Ele chegou a perguntar: mas de quem que é esse que o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Ele não entendia nada. Bastou uma explicação, meu irmão, que ele estava entendendo tudo. Aleluia! Ele diz: ó, é lícito, se você crê. Ele diz: não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual foi o resultado? Eu finalizo. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, os dois. Estava lá, quem sabe, à beira de um rio, de um córrego, né? Estava lá, desceram os dois, entraram lá naquele rio, na água, tanto Felipe como o eunuco. E que fez Felipe? E ele o batizou. Quer ver o que acontece depois? E quando saíram das águas, olha, irmão, interessante, isso aqui é extraordinário. Esse homem, eunuco, teve a sua primeira visão. Ele viu um homem sumir. Que isso, pastor? Ele viu um homem sumir. Ele viu um profeta de Deus, eu digo mais do que profeta, um pregador de Deus, ser levado em locomoção. Locomoção, assim, ó. Ele viu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Ou seja, Felipe foi levado em locomoção. Ele estava no deserto de Gaza. Se você ler a sequência aí da passagem bíblica, daqui a pouco ele já se achava em Zoto, uma outra região distante. Foi levado em locomoção e já começou a pregar o evangelho a uma outra região. Mas pastor, e o que aconteceu com o eunuco? A Bíblia diz, olha lá, ele mostrando lá, ele já está, de um lugar ele foi levado para esse aí, Azoto. E aí, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Mas volta lá, o que aconteceu com o eunuco depois disso? E não viu mais, porque a glória não é nossa, irmão. Eu já batizei tanta gente, já preguei para tanta gente. Tem gente que chega aqui e me surpreende. Chegou um aqui esses dias, pastor, né? Chegou o pastor: o senhor não está me conhecendo? Não, é o senhor que pôs eu para trabalhar, que confiou em mim e tal. Tem filhos na fé hoje que são vários pastores, missionários, que eu preguei, batizei eles, fiz casamento, consagrei a diácono, a presbítero. Hoje estão no ministério pastoreando. O que é isso? A glória não é nossa. Felipe foi levado em locomoção. O eunuco não o viu mais. Só que uma coisa, ele diz: a minha jornada continua, mas agora não pesaroso, procurando aqui a salvação. Diz a Bíblia que o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. Ô irmão, continue, tá? Depois do batismo, continue. Passou, é só 40 dias aí a tentação do inimigo. Não, meu filho, nós vamos ter luta a vida toda. Eu estou pregando o evangelho verdadeiro. Luta nós vamos ter todo dia, mas vai ter vitória para você, resolução de problema, cura, milagre, alegria na família. Porque quando a gente batiza, é uma alegria. A gente lá no interior fazia festa, rapaz. Festa. Quando tinha batismo, fazia festa. Era festa. Tinha festa na igreja, festa na casa dos crentes, festa. O povo entrava em festa. Sabe por quê? Quando uma criança nasce em casa, o que acontece? Não tem uma festa?
quando uma criança recém-nascida, uma criança que nasce, tem festa. Tem quarto novo, tem um enxoval da criança, tem berço novo, tem um papai babão, a vovó, o vovó chega, que lindo, parece comigo, né? O que é isso? É a alegria, irmão, é a alegria. E assim também é quando novos soldados vão engrossando a fileira dos salvos de Cristo, recém-chegados na igreja, que está levantando a mão, abrindo o coração e dizendo: eu quero Jesus para mim, eu quero segui-lo todos os dias da minha vida. E aí sim, jubiloso, Jesus tem um caminho jubiloso para você, amém?